Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque a presença mais linda é a Tua. O Senhor está aqui, Deus, e na comunhão dos santos o Senhor ordena a Tua bênção e vida para sempre. Obrigada, Senhor, porque estamos debaixo de promessa. E obrigado, Deus, porque mais uma promessa é aquela que diz que a Tua palavra, quando ela for levada, Senhor, ela não voltará para o Senhor vazia. Ela fará aquilo que o Senhor tem no coração e vai prosperar, Senhor. Então, Deus, nós confiamos em Ti para fazer o trabalho. O Leonardo está aqui diante do Senhor, eu tenho certeza que ele já se preparou. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor iluminou os seus olhos para contemplar as belezas da Tua palavra, a grandeza da Tua lei. O Senhor já encheu o coração dele com tantas coisas, Senhor, com tantas, talvez, novidades para ele próprio, Senhor. Porque quando a gente cavoca os tesouros da Tua palavra, a gente encontra tantas coisas lindas, Senhor. Que neste momento, Deus, o Leonardo possa estar emprestando mesmo o corpo dele ao Senhor, estando ao seu serviço, ó Pai, sendo realmente servo nesta hora, como aprendemos hoje de manhã, que ele aqui está na posição de servo, Deus, ele já está fazendo aquilo que Jesus Cristo nos mandou fazer, servir uns aos outros, que ele faça, Senhor, em amor, e que as recompensas que o Senhor tem para ele, ó Deus, possam vir, Pai, que ele possa perceber, Deus, que quando ele semeia, o Senhor é o Deus da colheita, Deus, que aquilo, ó Deus, que nem mesmo as mãos dele conseguem alcançar com o seu esforço próprio, o Senhor esteja abrindo dos céus, ó Deus, e possa estar falando para ele: filho, quando você trabalha para mim, eu estou disponível, eu sempre estou, mas eu quero que você tenha clareza de que nada vai te faltar, porque eu sou o teu pastor. Senhor, que o Leonardo tenha muito isso claro, Deus, e que o Senhor Deus, como um Deus tão gracioso, o Senhor venha realmente falar ao nosso coração, que nenhum impedimento, ó Deus, esteja tendo alcance aqui em nós, que a gente possa estar totalmente concentrado, destapa os nossos ouvidos, Pai, tanto os físicos como os espirituais, para que a gente ouça a Tua palavra, Senhor, e seja não apenas ouvinte, mas praticante dela, que as segundas-feiras das nossas vidas sejam diferentes, porque ouvimos e queremos ser cristãos de verdade. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Obrigado, irmã Elaine, por essa oração. E, de fato, estou muito feliz de estar aqui. Alguns irmãos já me conhecem, alguns das antigas, outros mais recentemente. Mas, para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo, sou um dos pastores da Igreja Batista Central em Santos, no Canal 2, e fui membro dessa igreja durante alguns anos. Até o ano de 2005 eu estive aqui, eu ainda era um adolescente, né? E foi muito bom estar com os irmãos aqui mais uma vez. Irmã Leonor, ela foi vizinha da minha mãe. Eu, com 3 aninhos de idade, ficava na casa dela enquanto minha mãe precisava fazer algumas coisas. Eu estou me sentindo em casa, como se eu tivesse voltado para casa. Então, estou muito feliz de estar aqui com os irmãos. E responsabilidade de trazer a palavra de Deus na ausência dos 2 pastores, né? Então, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas, como a irmã Elaine bem orou, não seja eu, mas seja o Espírito Santo, amém? Que seja o Espírito Santo que conduza nessa noite a palavra, até porque eu estou pela metade aqui nesta noite, né? A minha outra metade não está bem de saúde, minha esposa ficou em casa, ela pegou um resfriado forte e também uma infecção urinária, e os meus filhos ficaram de enfermeiros, né? Então, um ficou encarregado do remédio, para não esquecer, o outro está ali de plantão, mas eu vim bem acompanhado com a minha sogra, irmã Célia, fiquei em pé. Dizem aí que a gente tem medo de sogra, né? Não, mas eu amo a minha sogra. Pode sentar, irmã Célia. Na verdade, eu casei com a minha esposa por causa da minha sogra. Eu conheci primeiro ela, fiz uma avaliação, falei assim, a sogra é legal, então agora dá para pedir a filha em namoro, né? E deu certo. Estou aí, 11 anos casado, 2 filhos, para a glória de Deus. Amém? Então, já me apresentei. Queria compartilhar com os irmãos a palavra em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu gostaria de pregar nesta noite com um tema sobre humildade. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu queria só fazer uma divulgação. Ontem eu estive ali no cais, visitando o navio Logos, da OM. E é um navio esplêndido, um navio muito legal. É a maior biblioteca flutuante do mundo, dentro do navio. Então, você que tem filhos, porque lá tem muitas coisas para crianças, muitos livros infantis. Então, você que nunca ouviu falar do navio Logos, eu te convido a ir lá, conhecer. Vai ficar até dia 17 de setembro. E
para mim foi fundamental estar ali, foi muito interessante, tá bom? E quem é vocacionado para missões, de repente ali você vai se identificar para um dia fazer uma aventura de navegar no navio Logos, né, que vai para muitos países fazer trabalhos sociais e missionários. Tá bom? Agora vamos meditar. Eu vou ler na versão NVI. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 1 a 10, diz assim: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O apóstolo Paulo, para mim, ele é um grande exemplo de missionário, um exemplo de pastor e um exemplo de um homem humilde. O apóstolo Paulo, se fosse assim hoje uma pessoa em nosso meio, eu estaria fazendo todo o esforço para sempre estar ouvindo as suas pregações. Para mim, ele é uma referência. E ele está falando aqui para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. É uma igreja que, da mesma forma, tinha todos os dons, vivia operando e realizando vários milagres, mas, da mesma forma, ela tinha muitos problemas. Então, falando um pouquinho do contexto, antes de cairmos nesse capítulo 12. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta, ele está ensinando aquela igreja os primeiros passos da fé cristã, e no capítulo 12 vai falar sobre os dons espirituais. Então, ali nós vamos entender que aqueles membros daquela igreja, todos ali possuíam diversos dons. Isso é um sinal de que Deus estava operando no meio da sua igreja. E no capítulo 13 tem aquele capítulo poético que fala sobre o dom do amor. Então o apóstolo Paulo, ele sinaliza com a primeira carta dele, dizendo assim: olha, eu amo vocês. Vocês são minhas ovelhas, e eu quero que vocês sejam pessoas que estejam parecidas com Cristo. E ele está escrevendo essa carta na sua primeira epístola, e na segunda epístola ele escreve novamente, exortando aquela igreja. Mas no contexto agora da segunda carta, é um contexto um pouco mais duro, porque ele está falando assim: olha, tem no meio de vocês falsos apóstolos. Se nós formos ler o capítulo 10 e o capítulo 11, nós vamos entender que no meio daquela igreja, enquanto o apóstolo Paulo está realizando a sua terceira viagem missionária, existiam ali no meio deles líderes que tinham talvez referência da igreja de Jerusalém, líderes que tinham talvez uma referência dos apóstolos de Cristo, que foram escolhidos na presença de Jesus. Mas o apóstolo Paulo começa a falar assim: olha, esses apóstolos que vocês estão ouvindo, esses apóstolos que estão ensinando para vocês, na verdade, eles são falsos apóstolos. Na verdade, eles são pessoas que estão manipulando vocês. Então, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, mesmo contra a sua vontade, mesmo não desejando se expor, ele entende que há uma necessidade dele falar um pouquinho sobre a sua experiência, a sua revelação com Deus. Porque ele está defendendo o seu apostolado aqui.
No capítulo 11, ele vai falar assim, olha, eles são judeus, mas eu também sou judeu. Eles são fariseus, mas eu também sou fariseu, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Olha, eles se dizem aí os verdadeiros apóstolos, mas na verdade eles são falsos apóstolos. E o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 11, que para ser um ministro do evangelho da forma que Cristo quer, está faltando uma coisinha para esses falsos apóstolos. Sabe o que é? É que eles não aprenderam ainda o sofrimento. Eu, o apóstolo Paulo, eu sobrevivi a 3 naufrágios, eu fui açoitado 39 vezes, eu fui apedrejado, eu passei por cárcere, eu fui perseguido, eu fui humilhado. Isso é o verdadeiro apostolado. E aí entra o capítulo 12, o apóstolo Paulo falando assim, olha, igreja de Corinto, aprenda uma coisa, eu, apóstolo de Cristo, servo de Cristo, escravo do Senhor Jesus, eu amo vocês, e eu preciso agora defender o meu apostolado. Então eu vou dizer, se esses falsos apóstolos que vocês têm ouvido fazem milagres, eu também faço. Se esses falsos apóstolos têm revelações diante de Deus, eu também tenho revelação diante de Deus. E eu quero falar com vocês aqui no capítulo 12. E o versículo 1 já diz, logo de cara, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo já está falando assim, olha, eu não vou ganhar nada expondo a minha revelação para vocês, mas é necessário que eu fale para vocês o que eu estou vivendo com o Senhor Jesus, para que vocês acreditem que eu sou o apóstolo de Cristo. Eu sou aquele que no caminho de Damasco teve encontro com Jesus, aquele que ficou cego 3 dias e que depois que Deus curou da cegueira, se tornou apóstolo dos gentios, e eu estou aqui para fundar uma igreja em Corinto, para discipular as suas vidas, e eu quero dizer isso para vocês. E no versículo 2 ele começa a dizer assim, conheço um homem que em Cristo, há 14 anos, foi arrebatado ao 3º céu. Ele não fala em primeira pessoa, ele fala, conheço um homem. É o primeiro indício da sua humildade. Ele quer dizer assim, olha, eu conheço um homem, não necessariamente sou eu, que ele ficou 14 anos aguardando um momento de revelar esse testemunho. E ele começa com a primeira revelação. Há 14 anos, ele foi elevado ao 3º céu. Esse 3º céu aqui, para os judeus, é como se fosse a 3ª atmosfera celestial do Senhor. É como se fosse aonde o Senhor Jesus está sentado ao lado de Deus Pai, governando toda a terra. É a mesma passagem que Jesus está na cruz e olha para o ladrão da cruz e fala assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é o mesmo que está falando aqui ao 3º céu. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu, o seu pastor, fui elevado ao 3º céu, aonde está a presença de Deus. Então Paulo conta o seu testemunho, mas observe, fazem 14 anos que isso aconteceu. 14 anos dessa experiência. Isso nos faz entender que quando o testemunho não é para a glória de Deus, esse testemunho não deve ser contado. Quando o testemunho não é para a glória do Senhor Jesus, esse testemunho tem que ficar só para você, porque Deus ele vai fazer com que todos os seus filhos tenham suas experiências ministeriais, experiências especiais. Mas quando você conta um testemunho que a glória vai vir para si, é melhor que você se cale. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Há 14 anos atrás, eu não ia contar esse testemunho, mas eu preciso contar esse testemunho para que vocês acreditem no que o Senhor Jesus tem feito através do meu apostolado, do meu ministério. E ele começa falando isso. Eu fui levado ao 3º céu. E ele continua falando assim, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Se sabe ou não sabe do 3º céu, de repente ele pode estar pensando assim, eu não sei se foi como Enoque, que ele foi arrebatado, de uma só vez, foi corpo, alma, espírito para a glória. Ou se foi como o apóstolo João, que foi levado numa visão para a ilha de Patmos e teve a visão do Apocalipse.
Então, há diversas maneiras de Deus se manifestar. E com o apóstolo Paulo, ele está querendo dizer assim, olha, não importa a forma que eu fui conduzido aos céus. O importante é que eu estava no céu, e não só no primeiro, mas estava no terceiro céu, no paraíso, diante de Deus. E ele fala que eu ouvi coisas lá que são indizíveis. Ouvi coisas lá que não compete a mim falar para vocês. É como se, de repente, quando a gente está meditando na palavra, a gente começa a pensar, cara, o que será que ele ouviu lá? Será que você já não se perguntou nessa passagem, o que será que o apóstolo Paulo ouviu diante de Deus e que ele não quis falar na sua palavra? Passou pela minha cabeça, mediante a exposição que o apóstolo Paulo não está querendo se autopromover, de repente passou na minha cabeça, não é que está na Bíblia, é um pensamento meu, que talvez ele deve ter ouvido de Jesus assim, filho, você tem feito tudo o que eu te peço. Filho, você tem sido um bom servo. Filho, você tem feito tudo o que eu estou falando. Continua nessa vibe, continua nesse amor pela igreja de Corinto, continua por amor ao Evangelho. Filho, continua pastoreando as pessoas. Aqueles que te pedrejam, ame aquelas pessoas. Ou seja, coisas que de repente, se ele começasse a falar, as pessoas começariam a admirar a pessoa do apóstolo Paulo. Só lendo as suas cartas, a gente já fica admirado de ver que depois de Jesus, depois dos evangelhos de Cristo no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele é a pessoa que mais aparece no Novo Testamento. Então, o apóstolo Paulo tinha esse dom, se eu posso dizer assim, de se autopromover, mas não para a glória para si. Porque não tem como, se você evangeliza, se você prega, se você canta, se você fala do amor de Deus, se você ama pessoas, não tem como, as pessoas vão olhar para você diferente. Elas vão olhar para você e falar assim, essa pessoa é especial, essa pessoa é diferente das que eu estou acostumada a ver. Então o apóstolo Paulo, ele sempre estava se autopromovendo, porque ele estava dentro do que o Senhor tinha para ele. Mas ele tinha um cuidado de não se autopromover. E por isso que ele fala, olha, eu ouvi coisas indizíveis que nem compete a falar para vocês. E eu estava procurando no YouTube, na internet, algumas coisas sobre humildade. E eu vi um vídeo de uma pastora pregando. Para não autopromover a pastora, eu não vou falar o nome dela. Vocês vão ficar curiosos. Se alguém me perguntar no final do culto, eu falo. Tá? E ela estava falando uma experiência que ela teve, que ela cantou no ministério, que fez algum sucesso, fez alguns CDs e DVDs, e ela estava falando que a líder daquele ministério estava fazendo uma gravação, e quando tem essas gravações assim, que vai ser vendido, algumas lojas de roupa, de joias, sapatos, elas falam assim, olha, eu vou emprestar para você a minha mercadoria, você vai ficar bonito na foto, lá no vídeo, mas depois vocês devolvem, e você acaba divulgando o meu trabalho, divulgando a roupa, divulgando a marca, né? Isso é meio comum no meio dos artistas aí. Aí uma moça emprestou lá umas joias para essa líder de louvor lá, que custou, ela inteira custava mais de 30 mil reais, entre roupa, joias, sapato. E ela cantou lá, fez toda a sua apresentação, e no final a moça falou assim, olha, eu gostaria de te presentear tudo que você está vestindo, porque é um aniversário do ministério na qual você é líder, e eu quero te presentear. E ela falou assim, eu não posso aceitar, eu preciso te devolver. E a moça falou, não, você não vai fazer essa desfeita comigo, eu preciso que você aceite esse presente. E ela falou assim, eu não posso aceitar, porque isso vai me envaidecer, porque a glória não é minha, a glória é do Senhor. Se esse ministério está comemorando mais um ano de vida, eu não tenho nada a ver com isso, é o Senhor na minha vida e é o Senhor na vida do ministério. Esse testemunho me arrepiou, porque eu falei assim, como pode? A gente tem no nosso DNA do Adão, o pecado, nós somos pecadores, nós temos a tendência a achar que nós merecemos alguma coisa. Nós temos a tendência a achar assim, poxa, não é fácil ser pastor, não é fácil ser conhecido na sociedade como ladrão. Então eu mereço sim um presente de vez em quando, de 20 mil reais, de 30 mil reais. E aí tu ouve um testemunho desse, e a gente ouve essa pessoa falar assim, eu não mereço. Esse presente não é meu, esse presente tem que ser para o Senhor.
E ali, Deus já falou comigo, filho, menos um pouquinho. Você não merece nada mesmo, merece sempre ser considerado um humilhado, um servo inútil, como o apóstolo Paulo nos ensina. Mas, como todo lado tem duas moedas, vocês vão lembrar de um irmão em Cristo, que ele foi do auge para o poço, por causa da sua vaidade. Quem lembra do irmão Tales? Lembra do irmão Tales? Quem lembra, levanta a mão, só para ter uma ideia. Glória a Deus. Esse irmão Tales, uns 4 anos atrás, fez um sucesso gigante. Do nada, ele explodiu no Brasil e no mundo, e ele começou a humilhar algumas pessoas do meio artístico, e ele sumiu do mapa. Simplesmente, as pessoas desistiram, viram que havia vaidade no seu coração. Mas o que eu acho mais lindo do Evangelho é que Deus sempre está disposto a receber um pecador de volta. E eu vi um DVD do Tales essa semana, que ele fala assim, ou melhor, tem uma música que ele fez muito sucesso, que é a música assim, O Que Queres de Mim? É ele falando com o Senhor. E ele mesmo na música respondia através de Deus, dizendo assim, Tales, humildade sempre é soberba não, coração em mim, tudo é vaidade, estou procurando por adoração. Música linda, música que todos nós chorávamos, porque essa é a grandeza da verdade do Evangelho. Humildade sempre, soberba nunca. Mas ele caiu. E ele falando agora, eu fiquei muito feliz de ver, ele falando assim no DVD dele, eu enfrentei a rejeição das pessoas, o Senhor me guardou, o Senhor me escondeu, o Senhor me curou das enfermidades que nem eu sabia que tinha, o orgulho, a soberba que nem eu sabia que eu tinha. Tales, humildade sempre, a soberba não. E ele finaliza, te entrego o meu futuro e te peço perdão. Ele falando para o Senhor, Senhor, eu fui soberbo. Eu fui vaidoso, eu caí, eu não sabia que tinha essa doença, essa enfermidade, Senhor. Mas, Senhor, o meu futuro pertence a Ti e eu te peço perdão. Quando ele for fazer alguma coisa, eu vou comprar um CD dele. Só por causa dessa atitude de arrependimento, só por causa dessa atitude de humilhação, de reconhecer que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos diante da oportunidade do pecado. Em Mateus 23:12 diz, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, Paulo fez tudo isso para que o seu nome não fosse glorificado. Paulo, ele começou a falar assim, olha, eu não vou falar o que aconteceu no terceiro céu, porque eu não quero levar o caminho para que as pessoas comecem a me procurar. Para que as pessoas comecem a ter tietagem comigo. Sabe aquelas pessoas que gostam de tirar foto com o artista? O apóstolo Paulo, ele repudiava isso, ele não queria nada disso. Mas eu te pergunto, foi um privilégio ou não foi um privilégio ele ter subido ao terceiro céu? Foi um baita privilégio. Quem gostaria de, no lugar de Paulo, ter ido ao terceiro céu? Ah, você gostaria? Levanta a mão para eu ver. Você gostaria? Você lembra que depois disso veio um espinho na carne? Ah, vamos ver, olha só. A palavra privilégio diz assim no dicionário, substantivo masculino, vantagem ou direito, atribuída a uma pessoa ou a um grupo de pessoas em detrimento das demais. Então, sempre quando nós somos privilegiados, a ideia é que nós estamos sendo privilegiados em detrimento de outras pessoas. Então, o apóstolo Paulo, ele teve um privilégio, sim, de ter ido ao terceiro céu. Mas ele mesmo reconhece, no versículo 3, diz assim, eu sei que esse homem, ou melhor, versículo 4, foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense ao meu respeito, mais do que a mim vê ou me ouve. Versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse, por causa das grandezas das revelações. Ele viu muitas coisas maravilhosas. De repente ele estava andando no paraíso, vamos pensar um pouquinho comigo. Imagina no paraíso, andando, aí ele começa a ver lá o palácio do Senhor, ele começa a pensar assim, poxa, de repente aquela cobertura poderia ser aonde eu vou ficar.
De repente ele olhou ali o trono de glória do Deus Pai, ele viu o Senhor Jesus à sua direita, de repente ele pensou assim, poxa, a esquerda está vazia, a esquerda, se eu colocar um puff ali, eu vou sentar ali, porque o Senhor Jesus, ele faz com que eu faça grandes milagres na terra. Imagine, isso aqui tudo é uma conjectura. Então, quando ele veio na terra, ele estava com os anjos do Senhor. Quando ele veio para a terra, ele se encontrou com o anjo de Satanás. Porque ele se sentiu tão privilegiado. Talvez aquilo fosse trazer tanta soberba no seu coração. Talvez ele ia se colocar no papel de falso apóstolo, porque ele ia entender que ele é alguma coisa. E aí diz, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos no espinho da carne de Paulo é que era uma dor extremamente horrível. É uma dor extremamente horrível. Essa palavra espinho, no grego é esquilopes, que significa pedaço pontiagudo de madeira, estaca, enfiada, farpa. Você já teve uma farpa no dedo, alguma coisa assim, aquela dorzinha ardida? Agora imagine uma estaca enfiada na carne. E essa palavra carne aqui, do grego sarx, dá uma conotação que pode ser o corpo físico, mas também a personalidade do corpo humano. Então, o apóstolo Paulo, ele não destaca aqui o que aconteceu com ele de verdade, mas uma coisa, ele deixa muito claro, que esse espinho na carne era algo muito doloroso, muito doloroso. E diz aqui no capítulo 12 que ele ficou 14 anos com esse espinho na carne. 14 anos pregando o evangelho. E aí, na hora, me veio um pensamento na cabeça. Quantas desculpas nós damos para fazer o evangelho progredir neste mundo? Quantas vezes nós estamos com uma limitação, com um espinho na carne, sentindo dor, sentindo dificuldade. E aí a primeira coisa que a gente pensa, eu não posso continuar à frente desse ministério, eu não posso continuar liderando este pequeno grupo, eu não posso continuar indo aos cultos, porque eu tenho um espinho na carne e está muito difícil. O apóstolo Paulo, ele está falando, 14 anos atrás, ele teve a revelação e foi imposto o espinho na carne. E 14 anos ele está falando na sua terceira viagem missionária, onde ele tinha plantado diversas igrejas. Mesmo em meio à dificuldade da espinho na carne, que nós não sabemos de fato o que é, o apóstolo Paulo, ele estava trabalhando para o reino, servindo ao Senhor com alegria. Em meio de apedrejamentos, em meio de lutas e de obstáculos. Isso nos faz entender que nós temos que dar um ânimo, meus irmãos. Nós temos que progredir, nós temos que fazer as coisas andarem. Você está com dificuldade, como todos temos dificuldades, mas o seu espinho na carne não pode ser um obstáculo, um empecilho de fazer a obra do Senhor. Amém? E o apóstolo Paulo, ele não fala ao certo. Pode ser uma tribulação física, pode ser, por exemplo, perseguições, deficiências, dores, epilepsias, inflamação nos olhos. Alguns estudiosos dizem que poderia ser um problema de visão, porque em Gálatas capítulo 4 e capítulo 6, ele fala que tem dificuldades para enxergar. Mas o apóstolo Paulo não fala. Ele fala que é um espinho na carne, e esse espinho é doloroso. Mas também pode ser um problema emocional, pode ser um problema espiritual, como, por exemplo, rejeição dos judeus. Ele tentava, de todas as formas, pregar o evangelho para os judeus. Pregar o evangelho para a sua própria casa, para o seu próprio povo. Mas em Romanos capítulo 9, ele fala que tem uma tristeza e constante angústia no coração, porque os judeus não queriam ouvir a palavra através da sua própria boca. Então pode ser um problema de aflição espiritual, pode ser uma aflição psicológica, depressão, ansiedade, opressão maligna. Nós não sabemos, mas nós sabemos que, primeiro, era uma dor horrível. E segundo, era uma dor humilhante. Porque quando nós apanhamos de alguém que nós amamos, se nós levamos um pequeno puxão de orelha de Deus, nós ficamos até, poxa, foi o Deus que deu, né? Nós apanhamos de uma pessoa que nós amamos. Mas e quando nós apanhamos de uma pessoa que nós não amamos, que no caso dele é um anjo de Satanás? Diz a palavra de Deus, no versículo 7, um mensageiro de Satanás foi enviado para me esbofetear ou me atormentar em algumas versões, a fim de não me exaltar. Essa palavra esbofetear não é uma questão de soco,
não é uma questão de tapa de mão aberta, é como se fosse um tapa de mão, a parte do pulso aqui assim, sabe? Como se fosse assim, olha, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado. Sabe aquela expressão, dar tapa com luva de borracha? Que é uma expressão como se fosse assim, agora eu vou mostrar que eu sou superior a essa pessoa. É como se Satanás estivesse dando um tapa de luva de borracha no apóstolo Paulo. Como se ele estivesse humilhando. Então, a questão que nós precisamos analisar aqui, como que funciona então? Então, Deus, ele permite que Satanás coloque a mão no servo do Senhor? A resposta é sim. Deus, ele pode sim permitir que Satanás coloque sim as suas mãos no servo dele de forma limitada, porque o Senhor é soberano. Jó, ele sofreu todas as consequências, mas Deus sempre falou, não tire-lhe a vida. E no final da vida de Jó, ele foi restituído. E ele disse, olha, os meus olhos agora contemplam a glória do Senhor. E em tudo Jó não pecou. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, ele está entendendo aqui, que ele está sendo humilhado por Satanás. Satanás, então, ele foi um coparticipante da sua dor. Então, olha só, comece a pensar no seu cotidiano, na sua vida. Qual é o teu espinho na carne? O que tem acontecido? Saiba que o teu espinho na carne, por mais que de repente seja algo até demoníaco, Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Porque você é um servo do Senhor. Você é um servo de Deus. E deixa eu colocar uma coisa bem clara aqui, o apóstolo Paulo, ele não estava debaixo de opressão do pecado. Ele não estava sendo afligido por Satanás, por anjo de Satanás, mensageiro, porque ele tinha cometido pecado. Mesmo sendo pecador, porque ele reconhece, eu sou o maior de todos os pecadores. Mas ele estava na comunhão com o Espírito Santo, ele estava na consagração com o Senhor. E nesse momento, Satanás, ele estava como um cachorrinho. Ele estava como um cão, sendo guiado. Ele não estava com todas as suas forças. Ele estava limitado por Deus. E olha só que interessante. O apóstolo Paulo, ele fala lá na sua carta aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Estou com o espinho na carne, está dolorido, estou sofrendo, mas tudo posso naquele que me fortalece. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu não me importo com a minha dor, eu não importo com o meu sofrimento, porque eu prefiro estar sofrendo com o Senhor, que é aquele que me fortalece, do que longe da presença do Senhor Jesus. Então começa a analisar a sua vida, começa a refletir o seu coração. Outra coisa que nós aprendemos com o espinho na carne, tudo foi propósito de Deus. Tudo foi propósito de Deus. O Martinho Lutero diz assim, o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é um concorrente do Senhor. O diabo não é um adversário palho a palho de Deus. Deus criou o diabo. E ele está sob a divindade, sobre a soberania de Deus. Então, tudo foi propósito de Deus. Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na carne de Paulo, sim. Mas para que Paulo mantivesse o seu caráter íntegro, para que ele não se exaltasse, para que ele continuasse amando pessoas, para que ele continuasse realizando milagres, curando pessoas, para que ele continuasse falando do amor de Deus, e as pessoas virem até ele, dizendo, Paulo, você é como se fosse um Deus, e ele pudesse falar assim, olha, eu não sou ninguém, eu sou apenas um servo, eu sou apenas um escravo de Deus, a glória é para ele é o Senhor, eu não sou nada. Tudo isso foi provocado através do espinho da carne. Se não fosse o espinho na carne, ele seria um soberbo, ele seria um vaidoso. E Deus, ele pode usar sim um humilhado, mas ele nunca vai poder usar um vaidoso. Então, meus irmãos, a humildade sempre será o nosso caminho. A humildade sempre será a nossa meta. E quando vier a vaidade, quando vier a soberba, repreenda em nome do Senhor Jesus. E quando vier o espinho na carne, glorifique a Deus. Porque tudo é propósito de Deus. Nada foge do controle de Deus. E por que o espinho não foi definido por Paulo?
Por que ele não falou, olha, o meu espinho na carne é uma dor que eu tenho no abdômen, é um tumor, é problema na vista, o meu espinho na carne é um problema emocional, o meu espinho na carne são as opressões malignas que eu não consigo dormir às noites. Por que o apóstolo Paulo não falou? Nós não temos a resposta, mas a conclusão que eu chego é que para que você que está ouvindo essa pregação, essa passagem, possa se identificar com a dor de Paulo e possa identificar o seu espinho na carne. Para que você possa começar a entender que o seu espinho na carne é para que você mantivesse o seu caráter íntegro diante de Deus. Para que você comece a entender que o seu espinho na carne não é algo que Deus está querendo ter prazer nisso, mas Deus está permitindo que essa dor, esse espinho na carne que você está tendo aí, é para que você não se afaste da sua glória e da sua majestade. Às vezes você pode perguntar, por que eu não tenho amigos, por que eu não consegui casar, por que eu vivo na solidão, por que eu vivo enfermo, por que meu filho nasceu doente, por que meu filho não larga as drogas, por que eu estou tanto tempo com crise financeira, por que eu estou desempregado, por quê? Essa não é a pergunta, mas deve ser, para que, Senhor? Para que eu estou sofrendo? Para que o meu filho está nessa situação? Para que minha família está passando por isso? Para que eu tenho essa enfermidade? Para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida. Para que você possa ser semelhante ao apóstolo Paulo, que mesmo com 14 anos sofrendo com espinho na carne, não se deixou esmorecer, mas continuou o objetivo que ele tinha para a sua vida, continuou o chamado que ele tinha para o seu coração e continuou pregando a palavra de Deus. Deus está no controle e tudo isso tem um propósito. Basta você entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Tem pessoas que, quando se identifica com a dor, ela se torna um especialista no assunto. Por exemplo, pessoas que têm câncer, e ela vence o câncer, é curada. Aí depois, adivinha qual vai ser o ministério dela? Trabalhar com pessoas que sofrem de câncer. Mães que têm filhos paralíticos, paraplégicos, com doenças neurológicas, vivem anos e anos cuidando daquela criança, daquele filho. Qual vai ser o ministério dessa mãe? Cuidar de outras mães novas que estão tendo filhos doentes. Pessoas que sofrem com depressão, pessoas que sofrem com crise de ansiedade, pessoas que têm problemas psicológicos, passa por tratamento, Deus cura, Deus restaura. Qual vai ser o seu ministério? Cuidar de pessoas deprimidas, pessoas que estão sofrendo as mesmas coisas que elas sofreram. Você começa a entender agora o porquê que você está sofrendo, o porquê o teu espinho na carne às vezes é dolorido, é porque Deus ele quer te usar para a sua glória e majestade, para cuidar de pessoas. Pastorear não é função apenas de pastor, é função de todo discípulo de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo está falando isso para os seus filhos na fé ali de Corinto. Olha, eu sou um apóstolo que sofro, um apóstolo que tive uma grande revelação, mas que tem um espinho na carne, para que esse espinho na carne não me exaltasse, mas que eu mantivesse a humildade. Versículo 8 diz assim: 3 vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim. 3 vezes. 3 vezes o apóstolo Paulo ele orou: Senhor, tire de mim esse espinho na carne. Tira de mim esse espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Isso nos faz entender que o apóstolo Paulo ele era tão humano quanto eu e você. Mesmo o apóstolo Paulo tendo subido ao 3º céu, mesmo o apóstolo Paulo tendo sido usado de uma forma maravilhosa pelo Espírito Santo de Deus, ele era humano como eu e você. E no momento de dor, no momento de crise, no momento de desespero, o que nós fazemos? Senhor, tire de mim esse espinho. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com a oração de Paulo, que não é errado orar como ele fez. Se você tem espinho na carne, você agora já identificou, poxa, esse é o meu espinho na carne. Não é errado que você continue orando para que Deus ele te cure, para que Deus ele te liberte. Não é errado, não é errado. Jesus fez isso no momento que ele estava angustiado, antes de ir para a sua crucificação. Ele orou ao Pai: Senhor, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a sua vontade.
Se o próprio Jesus encarnado, que era 100% homem, 100% Deus, ele rogou ao Pai, quanto mais nós que somos meros, imperfeitos, servos do Senhor. Então, meu irmão, não é errado orar, continue orando. A primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo, pode orar, deve orar, sempre deve orar. E sempre quando Deus fizer o grande milagre, a glória tem que ser para Ele, nunca para nós, para Ele. Outra coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo na sua oração, nem sempre Deus responde. O silêncio também é uma resposta. Ele orou a primeira vez, Deus não respondeu. Ele orou a segunda vez, Deus não respondeu. Ele orou a terceira vez, Deus não respondeu. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo, consiga imaginar junto comigo, o apóstolo Paulo, aquele homem que realizou grandes milagres, aquele homem que subiu ao terceiro céu, aquele homem que teve, ouviu coisas indizíveis, ele está orando a Deus. Imagina a expectativa da cura, imagina a expectativa dele, agora já orei 3 vezes, na 4ª vez, Senhor, eu já estou sentindo a cura, eu já estou sentindo o Senhor tirar esse espinho da minha carne. De repente, ele estava com muita expectativa que Deus iria curá-lo. De repente, ele estava com dor, agonia, ele estava sendo humilhado por um mensageiro de Satanás. Mas nem sempre Deus atende os nossos pedidos. Nem sempre Deus ele fala, sim, eu vou te curar, sim, eu vou tirar o teu espinho da carne. Sabe por quê? No versículo 9 diz, e disse-me, a minha graça te basta. A graça do Senhor não basta. O nosso sofrimento, meu irmão, eu sinto lhe dizer, eu gostaria de falar outras palavras, mas sinto lhe dizer, de repente a sua dor vai ser até a hora da sua morte. De repente, o teu espinho da carne nunca vai sair de você. Mas isso no contexto de Paulo. Mas a gente aprende com ele que você pode orar 1, 2, 3 e não deve parar de orar. Deus ele pode curar porque Deus é o Deus de ontem, Deus de hoje e o Deus de amanhã. Mas é necessário nós termos um entendimento, é necessário nós termos maturidade para entender que nem sempre Deus irá nos curar. Há uma teologia que é vendida por aí, uma teologia que é vendida dizendo assim, olha, você está orando errado, você está com pouca fé, se você ainda mantém a sua enfermidade, se você mantém ainda a sua dor, o seu sofrimento, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Porque você não tem fé, porque você não tem, de repente, motivação, porque você não está na campanha, porque você não está contribuindo. E essa teologia é demoníaca. Porque o apóstolo Paulo ele foi um exemplo de pessoa e que ele rogou a Deus para que Deus atendesse ao seu pedido. E Deus ele não respondeu. E na 4ª vez ele falou assim, Paulo, chega, a minha graça te basta. Então nós temos que entender que mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às lutas, mesmo que de repente Deus não ouça a nossa oração, Deus está conosco, amém? E Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus não é um Deus masoquista. Deus ele não quer que nós sofremos. Não quer. Pelo contrário, Deus ele quer nos dar bênçãos espirituais. Mas se for necessário, para que você tenha um caráter íntegro, que você tenha um caráter reto, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, Deus permitirá que o seu espinho da carne fique aí onde está. E aí que entra a nossa maturidade. Então, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso me faz entender que o apóstolo Paulo, ele tinha literalmente entregue as suas vidas nas mãos do Senhor. Ele tinha literalmente falado assim, Senhor, se eu estou com espinho na carne ou não, eu não estou me importando. O importante, Senhor, é que eu estou na tua presença. O importante é que eu estou fazendo a sua vontade. O importante, Senhor, é que eu estou perto da tua presença. E é isso que o Senhor espera de nós. Nós, como pais, eu sou pai de 2 crianças, eu quero o melhor para os meus filhos. E eu quero que eles estejam na presença do Senhor. Eu quero que eles estejam, fortalecidos no conhecimento da palavra do Senhor. E eu vou fazer o que é possível para que eles estejam nessa presença.
Até mesmo, algumas vezes, falar, não, eu não quero que você vá para lá, eu não quero que você venha para cá, eu quero que você mantenha firme na presença de Deus. Quantos de nós já ouvimos nossos pais não? Ou então aquela época, aquela faixa de 12 anos, que a gente começa a falar assim, pai, não quero ir para a igreja hoje. Aí o que o pai fala? Não, você vai para a igreja. Pai, não quero ir para a escola bíblica dominical hoje não. Sim, você vai para a escola bíblica. Então, às vezes, o não para nós, às vezes, cai como uma aflição. Mas, se for para manter na presença de Deus, se for para aprender, se for para você crescer, Deus ele vai permitir sim. E outra coisa que nós aprendemos com a oração de Paulo, que o seu espinho tem prazo de validade. Às vezes, a gente acha que o nosso contexto aqui na Terra é o fim, mas nós não devemos esquecer que a palavra de Deus diz que nós somos peregrinos nessa terra. Aqui é apenas o meio. E o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Todo o nosso sofrimento, meu amado, um dia vai acabar. Se não for aqui na terra, se não for aqui conforme a vontade do Senhor, se não for um milagre especial que Deus reservou para a sua vida, saiba que o momento certo, na hora certa, o Senhor vai nos levar para a sua gloriosa mansão celestial. E lá nunca mais haverá nosso espinho na carne. Lá não haverá dor, lá não haverá nenhuma tristeza. Então pense nisso, os nossos sofrimentos são temporários. As nossas lutas são temporárias. A nossa aflição nessa terra é temporário. Um dia nós não teremos mais essa aflição. E eu quero terminar com uma ilustração que diz que alguns pastores foram para um retiro espiritual. E no momento de lazer, eles foram para a lagoa e começaram a nadar. Um dos pastores foi mais para o fundo e começou a nadar e deu uma cãibra e começou a se debater e se afogar. Alguns pastores ficaram desesperados lá de fora da lagoa, falando assim, meu Deus, o nosso irmão vai morrer afogado. E sabia que dentre eles havia um que era um educador físico, que sabia nadar muito bem, e ele estava tranquilamente na parte de fora da lagoa, só observando. E os pastores começaram a falar assim, irmão, ajude aquele nosso irmão que está se afogando, vá até lá, salve-o. E ele ficou tranquilamente, sem falar nada, sem mover uma palha. Esperou 1 minuto, esperou 2 minutos. E eles desesperados. Quando viu que aquele pastor já tinha perdido todas as suas forças, ele em 4 braçadas foi lá, pegou aquele irmão, resgatou, levou para a terra. Tudo bem com o irmão, mas os pastores ficaram revoltados. Como pode a sua falta de amor, a sua falta de compaixão, esperou o nosso irmão praticamente perder todas as suas forças, se entregar para a morte? E ele falou assim, olha, era necessário que ele perdesse todas as suas forças, era necessário que ele se entregasse para que eu pudesse resgatá-lo. Que se eu fosse com força, com a força dele, ele iria morrer afogado e iria me afogar também. Então eu esperei que ele perdesse todas as suas forças para que eu conseguisse resgatá-lo com vida. E essa ilustração se aplica com a passagem do apóstolo Paulo. É na nossa fraqueza que o Senhor manifesta o seu poder e glória. É quando nós olhamos para Deus e falamos assim, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu estou angustiado. Deus, eu olho para as pessoas que estão ao meu redor, eu olho para os meus familiares, eu olho para o pastor da minha igreja, eu olho para os meus amigos, e eu vejo que ninguém pode me ajudar. É aí que o Senhor se revela e se manifesta a seu favor, e que preenche o seu coração de uma alegria que ninguém pode preencher, e que enche o seu coração de esperança em que nenhuma pessoa neste mundo pode oferecer. E esse mesmo poder que deu coragem e ousadia, o apóstolo Paulo continuar pregando a sua palavra para pessoas, irmãos como os coríntios, que não queria ouvi-lo, como os judeus que não queriam ouvi-lo, morrendo apedrejado, morrendo esquartejado, que o apóstolo Paulo morreu degolado. É isso que o Senhor quer para nossas vidas nessa noite. Eu quero orar neste momento, se o grupo de louvor tiver como cantar um louvor. Eu não sei como está o seu coração nessa noite.
Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas o que eu quero dizer é que o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 12 que Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus paterno e é um Deus que é de propósito. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você nesta noite, se você de repente está com espinho na carne, está sentindo dor, está se sentindo humilhado por Satanás, e de repente você quer fazer como o apóstolo Paulo e rogar a Deus, Deus, tire de mim espinho na carne. Eu quero convidar você a vir aqui à frente para nós orarmos por você. E também se você entende que esse espinho na carne faz parte do plano de Deus para a sua vida, mas você de repente está angustiado, você está abatido, fala assim, Senhor, eu sei que esse espinho faz parte, mas eu não aguento mais, eu preciso de forças, eu preciso renovar o meu coração. Eu também quero convidar você a vir aqui à frente. E se você também tem tido um coração vaidoso, um coração soberbo, se você tem sabido que Deus ele tem confrontado você para ser um homem humilde, uma mulher humilde, e de repente essa palavra tocou o seu coração para que você venha a ser humilhado na sua presença, também gostaria de convidar você nessa noite. O grupo de louvor vai cantar, e depois que eles cantarem uma estrofe de um louvor, eu vou orar por vocês em nome de Jesus. Enquanto os irmãos estiverem louvando, você pode vir aqui à frente. Se Deus tocou seu coração, não fique constrangido. Peço que os irmãos fiquem em espírito de oração, em nome de Jesus. Se humilhe na presença do Senhor, meu irmão.
Você que está aqui à frente, você que tomou um passo diante de Deus, se humilhe na presença do Senhor Jesus. Se humilhe, comece a colocar o seu coração diante da sua presença. Comece a clamar, a rogar como o apóstolo Paulo rogou. Em nome de Jesus, comece a se expor na presença de Deus. O Espírito de Deus está aqui para te atender, para te ouvir. O mesmo Deus que levou o apóstolo Paulo ao terceiro céu é o mesmo Deus que quer falar com o seu coração nessa noite. É o mesmo Deus que quer tirar o seu espinho da carne. É o mesmo Deus que quer forjar o seu caráter. É o mesmo Deus que quer modificar o seu coração. É o mesmo Deus que quer te dar humildade, que quer tirar a soberba, que quer tirar a vaidade do seu coração. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja com cada coração, ó Pai, neste momento. Cada coração, ó Deus, que o Senhor sabe a angústia, o Senhor sabe as dores, o Senhor sabe os pecados, o Senhor sabe as limitações, as fragilidades. Por isso, Senhor, esteja com cada coração, trazendo a cura do Senhor, trazendo a restauração, trazendo o amor, trazendo a esperança, em nome de Jesus. E que o Senhor venha crescer, e que a sua igreja venha diminuir, para que a tua glória, a tua majestade venha estar sobre nossos corações, em nome de Jesus, ó Pai. Esteja falando com cada vida, com cada coração, esteja abençoando, ó Deus. Se há algum irmão aqui entre nós, ó Deus, que tem um ministério travado, que tem um chamado, Senhor, e que está travado por causa da vaidade, porque não se humilha na sua presença, Senhor, que essa pessoa, Deus, possa, Senhor, estar na tua presença, clamando ao Senhor arrependimento. Senhor, esteja em nosso meio, abençoando o teu povo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e cantar este louvor todo mundo juntos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem voltar aos seus lugares. Vamos louvar mais uma vez este cântico. De ti, mais Senhor, de ti. Fale, menos de mim, menos de mim. E menos de mim. E menos de mim. Menos de nós, Senhor. Menos de nós, Senhor. Menos de mim. E menos de mim. Que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Senhor, por esta noite, que o Senhor nos concede a bênção, Deus, de estarmos como igreja de Cristo, a sua noiva, cantando que o Senhor tem que crescer, que nós temos que diminuir, Senhor, diminuir muito, que nós possamos ser, ó Deus, apenas servos fiéis ao Senhor, que possa tampar nossos corações a humildade do Senhor, que o Senhor venha sempre, ó Pai, nos colocar na nossa posição de servos, seja com espinho na carne, seja com qualquer tribulação, ó Deus, que nós possamos sempre, ó Pai, estarmos atentos a ouvir a sua voz. Obrigado pela tua palavra, que ela é eficaz para transformar o nosso caráter, e nós te glorificamos por tudo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou orar encerrando este culto em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado por este culto, ó Deus, maravilhoso na tua presença. Obrigado a Deus, porque nós nos reunimos aqui para louvarmos, ofertarmos e saímos daqui, Senhor, sabedores, ó Pai, que a nossa semana
estará tudo com o propósito que o Senhor tem para nós. Leva-nos em paz para nossos lares, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Teu Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus.